Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita na TV Poços. Hoje vamos conversar sobre dois temas que têm muita ocorrência no consultório, que é depressão e transtorno afetivo bipolar. E quem aceitou o nosso convite hoje é uma psiquiatra, doutora Silvia. Doutora Silvia, obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar informações, né, que podem aí até mesmo salvar vidas, né, e fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu estou muito grata de poder estar participando. Obrigada. Que bom. Doutora Silvia, explique para os nossos telespectadores o que seria a depressão. Gente, é o seguinte, a depressão é uma doença, assim como outras doenças. É uma doença crônica. E como eu gosto de comparar um pouquinho com uma pressão alta, problemas cardíacos, problemas gástricos. Então, para a gente entender que é uma doença, isso é muito importante. Então, tem, assim como pressão alta, tem a classificação de leve, moderada e grave. Então, hoje, a gente costuma escutar muito, né? Ai, tô deprimido, acho que eu tô deprimido. E é importante a gente entender que a depressão é muito diferente do que uma tristeza, né? Então, assim, como que a gente classifica para vocês estarem atentos, né? E poder identificar se você pode ter passado por isso ou algum familiar. Então, quando passa mais de 2 semanas, um humor deprimido, uma tristeza que ela predomina no seu dia a dia, tem impacto na sua energia, impacto no sono, alteração de apetite, principalmente pensamentos, né, autodestrutivos, pensamentos catastróficos e até mesmo podendo chegar a pensamentos suicidas. Muitas vezes, os sintomas depressivos eles podem se manifestar também com algumas manifestações físicas. E junto com tudo isso, né, apresentar dor de cabeça, dores de estômago, uma sensação de estar carregando um peso nas costas, né? E o que faz muitas pessoas procurarem outros profissionais, né? Como um cardiologista, um gastro, e no fundo, né, tá tendo talvez um episódio depressivo. Então, eu acho importante, né, vocês estarem atentos que todo transtorno mental são comportamentos, sentimentos, tudo que vai causar um prejuízo importante na sua vida, né? E trazer, além de prejuízos sociais, prejuízos no trabalho. E, infelizmente, as pessoas só procuram, né, ajuda quando, às vezes mexe no bolso, não tá conseguindo trabalhar, né, falta, tem outras doenças. Então, eu acho importante a gente estar atento para poder prevenir. Sim. Você percebe uma demanda no seu consultório maior de crianças, adolescentes ou adultos em casos de depressão? Bom, como o meu público maior é de infância e adolescência, né? Eu costumo, é mais frequente, sim, crianças, adolescentes e adultos jovens, né? Então, acho importante a gente vê que existe sim, né, assim, o transtorno do humor, ele pode acontecer em vários ciclos da vida, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta e em idosos. Então, quando a manifestação né, desse humor deprimido, dessa perda de energia em crianças e adolescentes, costumam ser muito diferentes, né, como manifesta com adulto. As crianças, elas podem, né, apresentar alteração de humor, assim, de não querer ir para a escola, se isolar dos amigos, aquela criança, aquele adolescente que jogava muito videogame, e até isso, perdeu o prazer, perdeu a vontade. Então, é importante que os pais, né, percebam esses comprometimentos, estarem conversando com seus filhos, e o que eu vejo muito também, infelizmente, é que às vezes os pais, eles querem né, educar com o seu papel, que é esse mesmo, né, de estar educando, ensinando, cobrando dos filhos, mas terem momentos de escuta, sabe?
muitas vezes as crianças e os adolescentes, eles não conseguem, têm dificuldade de se comunicar com os pais. Sim, eu vejo muito essa dificuldade de estarem desabafando, falando dos seus sentimentos. Eu percebo no consultório muitas vezes a criança apresentando, né, ou adolescente, esse desânimo, e o pai às vezes coloca como preguiça, como falta, ele não quer fazer, ele não está interessado, só que a gente vê que existe uma cronicidade nisso. Então, até que ponto realmente é uma preguiça ou é algo que precisa ser reavaliado? Sim. Vejo também notas quando cai de uma vez por conta desse movimento mesmo de estar prostrado, sem interesse, né? Acredito que deve ser uma frequência também no seu consultório em relação a isso. Sim, e eu vejo que a escola tem um papel muito importante, né? Muitos professores às vezes conhecem muito mais os seus alunos do que os próprios pais, infelizmente, porque né, o tempo que eles estão convivendo ali na escola, às vezes é maior, né? A gente entende que hoje, na nossa correria, o trabalho demanda muito tempo dos pais, então é importante que os pais tenham pelo menos uma vez por semana, assim, momentos de lazer com seus filhos, né? Às vezes eu pergunto assim, quais são os momentos de lazer que vocês têm? A gente vai no restaurante. Gente, ir no restaurante não é um momento de lazer, né? Agora, ir num parque, ter momentos assim de ter jogos de tabuleiro, às vezes jogar um videogame junto, né? Ter momentos assim de atividades em comum, esse momento de lazer, ele é importante. E voltando, né, como eu estava falando, da participação da escola e dos professores, muitas vezes eles conseguem perceber, né, e pontuar para os pais, né, essa mudança de estado de humor. Então, assim, aquela criança, aquele adolescente, como você disse, né, começou a ter, era um bom aluno, começou a ter queda nas notas, tá se isolando mais, não tá mais ficando participativo na aula. Então, é uma criança que ela não era assim, ela está assim. Então, isso é importante, né, para os pais também escutarem. Eu percebo que às vezes as escolas têm dificuldade, né, de transmitir essas informações para os pais, e os pais às vezes, né, por questão de não ter conhecimento ou por preconceito, muito estigma que infelizmente ainda tem, os pais às vezes recusarem escutar, negar, ou infelizmente, né, fala assim, acha que é da idade e que vai passar. Então, gente, o que é da idade? Qual que é a diferença? Se tem comprometimento no contexto social, funcional, que para a criança está sendo o estudo, as tarefas, a participação na aula. Então, se ela está tendo essa alteração, esses prejuízos, é importante procurar, né, um profissional, né, de saúde mental e procurar ajuda mesmo, porque isso, não deixem, né, de que isso se agrave. Infelizmente, existem muitos pacientes que só procuram ajuda depois que tem ideação suicida ou tentativas suicidas ou comportamentos autolesivos, né? Que esses comportamentos, eles já acionam, né, a importância de sim dar atenção a essa criança e a esse adolescente. A gente vê muito ainda preconceito da sociedade, né? E que muitas vezes esse paciente está nesse sofrimento absurdo e aí ele escuta, não, você precisa trabalhar mais, ou você precisa rezar mais, isso é falta de fé. E aí a gente nota todo uma diminuição da atenção. E aí é onde muitas vezes o paciente chega gravíssimo para tratamento, porque ele mesmo se pune de acreditar que aquilo não é nada. Como assim? Eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho comida e estou triste, estou depressivo? Não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que rezar mais. E não é assim, né, Silvia? Isso. Então, para deixar claro aqui, né, que o transtorno depressivo, a depressão, é uma doença multifatorial. Existem, né, fatores genéticos, fatores biológicos, ambientais e socioculturais também, que, né, fazem parte do desencadeamento de um episódio depressivo na vida da pessoa, sendo ela na infância, na adolescência ou na vida adulta. Então, gente, já é comprovado, né, cientificamente, e o mais importante da gente compreender que é uma doença é por causa da nossa qualidade de vida, né? Hoje, os transtornos mentais
assim como o transtorno depressivo, tem um impacto, né, financeiro para a vida das pessoas, assim, tem um custo muito alto. Então, é muito importante a gente estar cuidando da nossa saúde mental para poder estar prevenindo. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Vamos. Muitas vezes eu encaminho o paciente para procurar essa ajuda psiquiátrica e ele acha que vai tomar remédio o resto da vida, tem todo um preconceito em cima da medicação. Então, explica para eles como é que é um tratamento psiquiátrico para a depressão. Gente, o transtorno depressivo, a gente faz um tratamento individualizado, né? Então é muito importante você procurar ajuda de um profissional especializado para poder te orientar, para poder primeiro fazer um bom diagnóstico, né? Até mesmo porque o tratamento ele é individualizado. Então assim, tem, como eu falei, né, no começo, existem as formas mais leves, moderadas e existem as manifestações mais graves. Então, é importante procurar ajuda do profissional, né, para poder identificar que estado que está. Existem episódios depressivos que são tratados apenas com psicoterapia, né? Psicoterapia, qualidade de vida, como praticar esportes, atividade física, fazer meditação. A gente já tem comprovado, né, que quando está num episódio mais leve, a gente não precisa de medicação. Mas a maioria das pessoas, né, só procuram ajuda ou então só percebe o impacto, o sofrimento, quando já está numa forma mais moderada a grave. Então, a gente precisa, né, entrar com medicação, que são os antidepressivos. Né? Não existe nenhum estudo, né, que respalda os antidepressivos que eles viciam, né? Isso eu tenho muito no consultório. A maior taxa de abandono de um tratamento é por não ter conhecimento e por medo da pessoa viciar. Então, eles não aderem a tratamento por preconceito, por estigma. Então, é muito importante que o seu médico que vai te avaliar, ele explique certinho, faça uma psicoeducação, explique o que você tem, como que funciona o tratamento, por quanto tempo você vai precisar e por que você precisa, né? Episódios mais graves, né? Às vezes, né, tem indicação e o paciente pode ter indicação de internação também, né? Que a gente precisa, né, cuidar dessa pessoa no ambiente com mais profissionais, né? Então, as pessoas têm medo de internação, mas algumas vezes, se você não cuida, né, direitinho, você não segue direitinho o tratamento, a internação é uma opção. Isso para casos graves, né? Muito graves. Sim. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, logo voltamos e após o intervalo nós vamos conversar sobre transtorno afetivo bipolar. Fiquem aí, obrigada. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos do intervalo. No bloco anterior estávamos conversando sobre depressão. Agora, no segundo bloco, vamos conversar sobre transtorno afetivo bipolar com a doutora Silvia, psiquiatra. Doutora Silvia, apresente para eles um pouquinho sobre o que seria esse transtorno afetivo bipolar. Bom, transtorno afetivo do humor bipolar é caracterizado por episódios depressivos e episódios de mania ou hipomania. Ele é um transtorno grave com muito impacto na qualidade de vida das pessoas. É muito importante a gente estar atento, né, porque é uma doença
muito incapacitante se não for tratada ou curada. E também é importante a gente ficar atento em todos os episódios depressivos. Porque o transtorno de humor bipolar, Thaís, é o seguinte: a pessoa pode manifestar vários episódios de depressão ao longo da vida e ter um episódio de hipomania ou mania. Mas o que é isso? O que é hipomania ou mania? Vou explicar da mania. Então, são episódios de que o humor ele está muito mais exaltado. O que é um humor exaltado? É um período de que pode ser durar de 3 dias a 1 semana ou a várias semanas da pessoa, ela muda o padrão de quem ela era. Então é uma mudança que causa um impacto muito importante. As pessoas conseguem perceber. Então ela tem uma mudança de humor, que ela tem um aumento de energia, o pensamento fica muito mais acelerado, tem uma fala muito rápida, às vezes as pessoas não conseguem entender o que ela fala, chegando até mesmo falar coisas incompreensíveis, está se sentindo uma sensação de grandiosidade. Então ela muda a personalidade dela, parece que ela é outro personagem. E também, né, além de aumento de energia, irritabilidade, pode manifestar com inquietação psicomotora, ela fica muito agitada, muito acelerada, diminuição da necessidade do sono, então ela tem tanta energia que ela não precisa dormir, ela é demais, ela é fantástica, ela pode tudo, então a pessoa ela trabalha muito. Então são fases, são pessoas que têm fases ao longo da vida, né, e essas fases, tanto fases de tá muito acelerada, exaltada, grandiosa, pode passar a ter fases de um humor muito deprimido, total sem energia, uma manifestação assim de um quadro bem melancólico, ou pode ser atípico também, manifestar sintomas depressivos. E aí a pessoa falta o trabalho, deixa de ir para a escola, se isola das pessoas, tem prejuízo na concentração, ela muda, né? Então, esses episódios ao longo da vida, eles comprometem muito a qualidade de vida dessa pessoa, tanto no contexto social, nos relacionamentos, financeiros, funcionais, né? Então, é muito importante estar atento. Se tem, também é uma doença muito complexa, multifatorial e tem um componente genético também. Então, estar atento, né? Se você tem alguém na família que já tem um diagnóstico, né? Eu estava falando do episódio de mania para poder falar da hipomania. Então, gente, o episódio de mania foi aquele que eu contei para vocês, né? De um humor muito mais exaltado. A pessoa pode chegar a ter tanta energia que os pensamentos dela ficam muito complexos, ao ponto de manifestar sintomas psicóticos. Então, é um transtorno grave, né? A pessoa ela sai de si. Então, ela tem um episódio, pode ter um episódio psicótico, pode esse episódio levar à internação. Tem um aumento de taxa também de suicídio por causa do sofrimento dessa pessoa, porque quando ela sai desse episódio, ela olha para trás e fala assim: meu Deus, eu fiz aquilo, nossa, que vergonha, né? Então, esse impacto, né, leva a um sofrimento muito grande da pessoa. Mas existe sim tratamento, né? Então, a diferença dos episódios de mania para hipomania é que na hipomania, a pessoa ela tem mais crítica, ela tem mais noção do que tá rolando com ela. Então, é um episódio que não é um pouco mais leve, uma submania, né? Mas também tem muito comprometimento. E ao mesmo tempo que tem comprometimento, é mais difícil dessa pessoa que tem episódios de hipomania procurar ajuda. Porque para ela tá tudo bem, né? Então só quando ela sai desse episódio e olha para trás e vê os prejuízos, então nesses momentos eles costumam procurar ajuda. Isso tem um grande impacto também na família, né? Porque a família sofre junto. Então é muito importante quando a gente atende profissional de saúde mental, a estar atendendo um paciente, né? Com uma pessoa com esse sofrimento, tá explicando, tá fazendo um bom diagnóstico, né? Porque o tratamento, ele é diferente de um episódio de transtorno depressivo apenas. No bloco anterior, a gente estava conversando sobre depressão
E lá, né, foi dito que a gente consegue encontrar diagnóstico de criança, adolescentes e adultos. Já o transtorno afetivo bipolar, nós encontramos em crianças também? Sim, é mais raro, é mais difícil em crianças, né? Pode ter um início na infância, mas é uma porcentagem muito menor. É muito mais frequente, né, o desencadeamento desses episódios na fase adulto jovem, mas nós encontramos também na adolescência. Há um tempo atrás, né, alguns estudos já mostraram que muitos pacientes, né, acompanhavam com seus médicos, com psiquiatra, psicólogo, e às vezes demoraram em média 10 anos para poder fechar o diagnóstico. Então, é um diagnóstico muito difícil, é importante estar acompanhando com um profissional, né, é muito bem treinado para poder estar reconhecendo aquilo, porque quanto mais precoce a gente puder, né, infelizmente não existe, assim, uma ferramenta como um exame, né, ai doutora, posso fazer um exame para saber, para fechar meu diagnóstico? Não existe nenhum exame para poder comprovar, o diagnóstico é clínico, é muito difícil fazer na primeira consulta, mas a gente vai acompanhando e existem várias manifestações clínicas que se diferem, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, então a avaliação ela é muito individualizada e é possível, né, fazer um diagnóstico na adolescência, na idade adulta, do jovem, e infelizmente a maioria, né, é muito, muito frequente estar acompanhado um transtorno de humor com um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, uma fobia social ou outras fobias, né? E aí a gente percebe que na maioria das vezes os pais trazem os adolescentes, os filhos, por causa desses outros sintomas que são comórbidos com o transtorno de humor, né? E ao longo do acompanhamento a gente vai percebendo e vai fechando o diagnóstico. E existe ainda casos que as pessoas têm dúvidas em relação ao border e o bipolar, né? O transtorno de personalidade borderline, gente. Então, assim, assim como na outras áreas da saúde, outras áreas médicas, né, a gente tem as comorbidades, ou seja, tem um transtorno, né, psiquiátrico acompanhado com outros transtornos psiquiátricos. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. A gente fala que a nossa personalidade é a máscara que a gente usa, né? Então, a gente pode fazer a diferença do diagnóstico. Pode existir um diagnóstico comórbido, né? A pessoa pode ter um transtorno de personalidade com um transtorno de humor, sim. E isso daí aumenta a gravidade do caso, né? Muito mais difícil. Sim. E a importância de estar acompanhando e também acompanhar, tanto no acompanhamento médico, um acompanhamento psicoterapêutico, né? É muito importante. Meus pacientes que estão assistindo sabem, né, de quanto eu acompanho com os terapeutas, é importante. Por quê? Porque um transtorno de personalidade é um contínuo, né? Ele é mais difícil, às vezes nem é diagnosticado ainda na fase da adolescência, mas na fase adulto-jovem, porque ao longo da vida a gente vai construindo, né, a nossa personalidade. Mas um transtorno de personalidade pode, assim, agravar mais ainda qualquer outro transtorno, assim como o transtorno de humor. Sim, e aí dá mais trabalho pra gente, né? Converse com eles um pouquinho, Silvia, sobre os casos de depressão mais grave, que acaba indo para o risco do suicídio, né? Então a gente pode falar um pouquinho até mesmo do tratamento do transtorno de humor bipolar. Assim, o transtorno de humor bipolar, como ele é um transtorno mais grave, na maioria dos casos, né, todos os casos, na verdade, tem indicação, sim, de medicação, além de estar associado com uma psicoterapia. Então, a indicação do tratamento de transtorno de humor bipolar, medicação. Então, é muito importante ter esse acompanhamento por causa da prevenção, né, e do risco de suicídio, porque as taxas de tentativas e de morte de suicídio são maiores de para uma pessoa que tem um transtorno de humor bipolar, de uma pessoa que não tem um transtorno de humor ou uma doença psiquiátrica. Então, a gente precisa estar atento. E o que as pessoas, né, as famílias principalmente, elas
podem fazer para poder ajudar, né? Porque, como eu disse, por causa do estigma, o preconceito e o não conhecimento desse transtorno, faz as pessoas ignorarem, não aceitar, ou até mesmo, como você disse, é preguiça, é uma fase da vida que a pessoa está passando. E as pessoas que fazem o tratamento correto, que sim, vai precisar de medicação, né? E cada paciente vai ter a sua medicação individualizada. Doutora, mas vai precisar tomar remédio ao longo da vida? Vai. E olha, dê graças a Deus que existe medicação e tratamento. Né? A medicação vicia, eu vou ficar viciada. Não é um vício. Assim como quem tem pressão alta, um problema cardíaco, precisa de medicação para controlar o coração, quem tem o transtorno de humor bipolar ou um episódio depressivo vai precisar, né, fazer uso da medicação para controlar aquele episódio e prevenir outras crises ou outras viradas que a gente chama. Porque cada ciclo, né, se tá uma fase mais exaltada, uma fase mais deprimida, tem um impacto muito importante na qualidade de vida e diminui também, né, o tempo de vida dessa pessoa. Então, o tratamento, gente, é muito importante. Fique atento se essa pessoa ela tá se isolando mais, se ela mudou o padrão. Então, ela é de um jeito, hoje ela está de outro jeito, ela tá diferente. O contato com a família é diferente, o contato com os amigos, uma pessoa que se isola, que está sempre triste, que teve prejuízo na escola, está tendo prejuízo no trabalho, ou então está tendo crises de ansiedade ou outras manifestações, até mesmo clínicas, né? Conversar, escutar, né? Sem julgar, sem criticar, né? É muito importante, às vezes a pessoa ela só quer ser escutada. A gente, né, fala de uma escuta de acolhimento, uma escuta de qualidade. E hoje os pais, né, por causa da correria, por causa de uma cobrança até mesmo social, né? Não, meu filho ele tem que ser bom, meu filho ele tem que estar assim. Eu não admito que o meu filho esteja assado, né? Porque é muita cobrança. Então, assim, fique atente, converse sem julgar. Eu acho que isso é o mais importante para a pessoa ela conseguir se abrir, porque ela pode estar precisando de uma atenção e você pode estar prevenindo, né, uma tentativa de suicídio. Excelente, doutora Silvia. Vamos caminhando para o final do programa, mas antes de encerrar, doutora Silvia, deixe para nós suas redes sociais, seu telefone de contato. Então, vamos lá. Para quem ainda não me segue no Instagram, gente, o meu Instagram, para quem ainda não me segue, é @silvia com psiquiatra. E o telefone de contato é 359-9810-6552. Perfeito. E vocês me encontram no Instagram, @ThaísMunizPsicóloga, Facebook também. Eu atendo presencial e online. Meu telefone de contato é 359-8886-8166. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.